Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 19, que falará sobre as características dos seres vivos. E para começar a nossa aula, eu já logo tenho uma pergunta muito fácil para vocês, mas que é para que vocês reflitam. Observando todas essas imagens aí de diversos seres vivos, né? Dos mais variados grupos, eu gostaria que vocês refletissem sobre esta pergunta. O que é essencial para a vida de todos os seres vivos? O que não pode faltar? Desde o simples animalzinho, né, invertebrado, até o ser humano como nós, né? O que não pode faltar? O que é indispensável, né? Bem, agora que vocês já refletiram um pouco sobre isso, né? Já estão aí pensando, alguns falam água, né? Alguns pensam em coisas assim. Nós vamos iniciar aqui e eu vou começar falando para vocês, né, a respeito das características principais dos seres vivos. E quais que seriam essas características principais? A presença de um ciclo de vida, a reprodução, a necessidade de energia, reação a estímulos e presença de célula. Bem, eu vou falar de cada item desse detalhadamente a partir de agora, começando sobre o ciclo de vida. Vamos relembrar o que é um ciclo de vida, né? Um ciclo de vida vão ser as transformações que um organismo vai passar, né? Desde o nascimento dele até a morte. Então, vai ter o nascimento, o crescimento, o desenvolvimento, até chegar à morte. Aí, no fundo aí dessa tela, né, eu coloquei o ciclo de vida de uma borboleta, né? Ela inicia aí o ciclo dela como na verdade, dos ovinhos, né? Depois dos ovos, a lagarta, e aí ela vai passar por um processo de metamorfose ao longo da vida dela, né? E ela vai se transformar completamente uma borboleta, e depois disso ela ainda tem várias coisas que ela vai fazer antes de morrer. Inclusive, uma das coisas que ela vai fazer é se reproduzir, não é mesmo? Então, esse é o nosso próximo tópico, que é a reprodução. A reprodução, ela é essencial aos seres vivos, né? E a reprodução, ela vai estar ligada à forma de vida de cada espécie, então vai variar de uma espécie para outra. E existem dois tipos de reprodução, que são a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Nesse primeiro tipo de reprodução, a reprodução sexuada, vai existir a participação de células especiais. Essas células especiais, elas são chamadas de gametas, né, na verdade. Então, existe o gameta masculino e o gameta feminino, como está ilustrando essa imagem para vocês. Aqui nós temos o gameta feminino, que é chamado de óvulo, e nós temos o gameta masculino, que é chamado de espermatozoide, né? E nessa reprodução sexuada vai ter que ter a participação aí do gameta masculino e o gameta feminino, né, para acontecer a fecundação, a reprodução. Ok? Agora, nós temos também a reprodução assexuada. Nesse tipo aqui de reprodução, não vai ter troca de material genético, não vai ter a troca, né, dessas células especiais dos gametas. Aqui vão ser formados clones, ou seja, indivíduos idênticos aos originais. Quem é que faz isso? Bactéria, né? Protozoário e uma série de outros seres vivos fazem esse tipo de reprodução aqui. Vejam só, nessa ilustração aqui eu tenho uma bactéria. Essa bactéria ela está se reproduzindo de forma assexuada. E como que ela faz isso? Ela vai se dividindo de duas em duas, olha só. E as outras bactérias que vão ser originadas, elas são iguaizinhas, olha. São clones, né? Das originais, olha só, vão ficar todos iguais. E aqui tem uma imagem microscópica, né? Real, tá, pessoal? Mostrando como as bactérias elas se dividem, como elas se reproduzem rapidinho, olha só. Como que rapidamente nós temos aí milhares de bactérias. É muito rápido a reprodução delas,
tá? Elas vão se dividindo, dividindo. E vejam que todas são clones, são todas iguaizinhas. No outro tipo de reprodução que a gente viu, né, que é a sexuada, esse aqui, os indivíduos não vão ser iguaizinhos assim. Por quê? Vai misturar um pouquinho, né, das características do pai com as características da mãe. Por exemplo, nós seres humanos fazemos esse tipo de reprodução sexuada. Podem ver que a gente fica uma mistura, né, do nosso pai com a nossa mãe, né? Um pouco das características do pai e um pouco das características da mãe. Então, os indivíduos vão ser diferentes, né? Agora, aqui não, eles vão ser todos iguaizinhos, vão ser todos clones. Outro exemplo para vocês da reprodução assexuada é quando a gente pega um galinho de planta, né, e espeta ele na terra. A gente está fazendo um clone, né? A gente está fazendo uma reprodução assexuada sem envolvimento daquelas células especiais, os gametos, né? Então, aqui no caso, esses galinhos aqui, quando eles crescerem, se transformarem numa planta grande, né? Eles vão ser iguaizinhos aí à planta mãe que deu origem a eles, né? As plantas originais. Alguns vermes também fazem esse tipo de reprodução aqui, tá, pessoal? Então vamos lá, necessidade de energia. Cada ser vivo, né, vai obter energia de uma forma diferente. E todos os seres vivos vão precisar de ter energia para realizar, né, para se manterem vivos, né? As algas e as plantas, por exemplo, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento através de um processo que vocês já conhecem, já ouviram falar bastante, né? Que é a fotossíntese. Então, na fotossíntese, as plantas, as algas, elas vão produzir o seu próprio alimento, que é a glicose, né? É o que elas produzem através da fotossíntese. Agora, esses seres vivos aí que produzem seu próprio alimento, eles são classificados como seres autótrofos, né? E os animais não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, neste caso, o que tem que fazer? Retirar esse alimento da natureza. Mas vocês vão me perguntar assim, professora, mas eu consigo preparar o meu próprio alimento, né? Eu consigo preparar o meu lanche, eu consigo fazer uma pipoca, um miojo, né? Essas coisas assim. Mas isso aí é preparar, não é produzir, né? Eu não estou fazendo o meu próprio alimento, apenas preparando. Então, no caso dos animais, né, dos seres vivos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento e acabam retirando da natureza, vão ser classificados como seres heterótrofos, ok? Reação a estímulos. O que seriam reações a estímulos? Nós, seres vivos, reagimos de formas diferentes, né? Por exemplo, se você está distraído, de repente vem um galho em sua direção, né? Cai um galho, uma folha aí no seu rosto, o que você faz? Fecha os olhos, né? Para proteger os seus olhos. Essa plantinha que vocês estão observando aí é conhecida popularmente como dormideira, né? Quando alguém encosta o dedo nela, o que ela faz? Ela fecha os seus folíolos, que são essas folhinhas pequenininhas. É uma forma de defesa que ela tem, tá? Agora, outra reação a estímulo são os gatos, por exemplo, né? Que eles vão reagir de acordo com a presença de luz. Durante o dia, quando tem bastante luminosidade, a pupila, né, que é aquela bolinha preta do olho, ela vai fazer o quê? Ela vai contrair, vai ficar fininha, né? E durante a noite, quando tiver aí a ausência dessa luz, a pupila vai dilatar, né, para que ele consiga enxergar melhor. Agora, tem animais que reagem aí na natureza de outra forma. Quando sentem o cheiro de um predador que vai devorá-lo, o que eles fazem? Correm, se escondem, né? Se camuflam, fogem, enfim. Né? Então, eles respondem rapidamente a um estímulo. A gente mesmo, se você encosta numa superfície quente, você fica ali com o dedo queimando toda a vida? Não, né? Aquilo ali é instantâneo, o seu cérebro nem te permite pensar, ele já logo tira o dedo, né? Então, isso é uma reação a um estímulo.
Quando a gente espeta o dedo em um espinho, a gente também não fica com o dedo lá toda a vida naquele espinho, né? A gente tira rápido. Então, é reação a um estímulo também, uma forma da gente se defender, tá? Então, pessoal, agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios da sessão Fazendo Ciências, da página 5 aí do livro de vocês, tá? A atividade de número 2, vocês poderão fazer em família, né? Porque não vai ser possível a gente fazer dupla, porque essa atividade tem que ser presencial mesmo, olho no olho, né? Então, vocês vão fazer em família, façam com os pais de vocês, irmãos, quem tiver irmãos também, né? Então, vocês façam, anotem os resultados aí. E depois vou pedir para que vocês façam os exercícios do livro de atividades da página 5 e 6 também. Exercícios bem fáceis, né? Bem fáceis, na verdade. Então, pessoal, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Bons estudos para vocês!